Culto de adoração. Domingos. Às 19 horas. Convide mais alguém. Aulas de violão. Terças às 19h30. Quarta da bênção. Louvor. Ensino da palavra. Oração. Às 19h30. Jovens ressurretos. Palavra, louvor, comunhão. Quintas, às 19h40. Curso de batalha espiritual. Sextas às 19h30. Santa Ceia. Segundo domingo de todo mês. A partir das 19h. E a REC? Juntos somos mais fortes. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia junto com a minha, em Atos. Glória a Deus, aleluia. Atos, capítulo 18, versículo 1. Irmãos, vamos ler até aqui. Se sobrar tempo, a gente fala mais. Senão o irmão Júlio fica só lendo e não dá tempo de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém, meus irmãos? Aqui nós podemos ver que nós temos aprendido com esse homem de Deus que nós, de muitas valias nos dias que nós estamos vendo hoje. Nós podemos ver que aqui esse Paulo tem ensinado bastante coisa para nós no livro de Atos. Uma das coisas que me chamou a atenção quando a gente está aprendendo junto aqui a palavra de Deus, quando o pastor Fabiano estava na próxima aula falando em Atos capítulo 15, versículo 16, quando Paulo e Silas, eles foram presos porque adivinharam e eles oraram para aquela mulher que tinha o espírito de adivinha, então eles foram presos. Eu me lembro que o pastor lhe falava que Paulo e Silas estavam num propósito. Qual que era o propósito que Paulo e Silas estavam? Era o propósito de oração. Mas o que tem a ver com o que nós vamos aprender hoje? Logo nós vamos entrar aqui nesse texto, meus irmãos. Não muda nada, o mesmo propósito de Paulo e Silas é o propósito que vocês temos que estar hoje. Mas por que, irmão Júlio? Porque nós podemos ver que Paulo e Silas estavam no propósito de oração. Hoje, no século 21 que vocês vivemos, nós vivemos uma oração para esse propósito. Pode ver se não é assim. Às vezes algo acontece na minha e na tua vida, aí nós queremos imediatamente dobrar o joelho e orar e pedir para Deus: ó Senhor, tenha misericórdia, Senhor, me ajuda, Senhor, porque isso, porque aquilo. Não, irmãos. A oração tem que vir antes da petição. A oração nós temos que ter um particular com Deus. Mas nem sendo assim, eu e você orando, nós não vamos deixar de passar por luta, por provas, por dificuldade. Porque desde lá no antepassado nós podemos ver que quando Daniel levantou aquela estátua gigantesca, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha lá, eles eram homens, jovens de oração. Eles não foram impedidos de ser jogados na fornalha, mas eles tinham oração de depósito. Nós podemos até passar por luta, por prova, mas se nós tivermos oração de depósito, se nós tivermos uma vida em particular com Deus, nós vamos ter intimidade, nós vamos ver que nós passamos de cabeça erguida, passamos de bondade com Deus. Porque é assim, irmãos, nós podemos ver que Daniel, o rei Edário, lá, se não estou equivocado, ele ensinou um decreto que ninguém podia orar, e o Daniel foi pego orando, Daniel foi jogado na sopa do leão, mas o leão devorou Daniel, não devorou, por quê? Porque ele tinha oração, irmãos. O homem e a mulher de Deus, nos dias que nós estamos vendo hoje, o pastor está sempre falando, né, que 2025 vai ser um ano difícil. Imagine se você não tiver oração. Vamos pedir a Deus, que Deus venha sempre nos ajudar, porque se não for Deus na minha e na tua vida, nós precisamos ter oração. Oração é um particular com Deus, que você não podemos deixar, irmãos. Nós temos que ter. Glória a Deus. Marquei algo aqui para puxar com os irmãos, para não ficar só com minhas palavras. Glória a Deus. Então, o que me chama a atenção aqui, irmãos, agora nós vamos entrar na palavra. Aqui nós acabamos de ler, no versículo 18, que Paulo, irmãos, eles não paravam. Paulo era um homem que pode ver que onde ele andava a pé, ele pegava navio, aonde ele estava, ele era perseguido, onde ele estava, ele passava por dificuldade, aonde ele passava, um grande sofrimento vinha na vida dele, mas ele nem por isso deixava de fazer as ações de Deus. Nem o versículo que tu vai ver Paulo acomodado, não, todo o texto de Atos que nós estamos aprendendo, todo o sofrimento de Paulo foram privilegiados para mim e para você. Porque, irmãos, é bom nós servir a Deus, mas se não tiver dificuldade, se não tiver prova, luta, irmãos, não seria servir a Deus.
Se nós servisse a Deus fosse só 1000 maravilhas, a igreja estava cheia, irmãos. Porque é isso que o povo quer hoje em dia. O povo quer vir para a igreja, mas se eu não souber aqui, eu vou congregar em outra igreja, vou congregar lá no outro bairro, porque lá Deus vai falar comigo. Não, irmãos. Deus fala comigo, a palavra de Deus diz que onde eu 1, 2, 3 reunidos em meu nome ali estarei. Então não adianta nós querer ficar procurando templo, casa de Deus, para Deus falar comigo e com você. Não, Deus usava Paulo aonde ele estava. Não tinha lugar específico para Deus usar Paulo de tal maneira. Não, Paulo era usado na prisão. Paulo era usado onde ele fosse, irmãos. Ele era usado por Deus. Então nós podemos ver que o que me chama a atenção, eu estava estudando esses textos, esses versículos, irmãos, e eu peço para os irmãos, se os irmãos tiverem tempo, perca um tempinho da sua vida, assim, tira um minutinho do teu tempo, e estude a palavra de Deus. Porque é muita coisa para a gente falar e a hora passa rapidamente e a gente estudando, o Espírito Santo vai falando, é maravilhoso, irmãos. Então, se você tiver um tempinho em casa, pega a Bíblia, estuda a quarta-feira que vem, nós vamos começar o 19. Então, você já é bem atento no que vai dizer a palavra de Deus, porque é muita coisa e as horas se passam rapidamente. Então, o que nós podemos ver é que Paulo era um camarada, um homem chamado por Deus, mas ele não parava, ele continuava. E o que eu estava pensando, o pastor assim comigo, raciocinando, já pensou se tivesse um homem como Paulo nos diz, nós estamos vendo hoje? Irmãos, ia ser, como o pastor falou na quarta-feira, se Paulo tivesse hoje aqui, onde nós estamos vendo hoje, no tempo de hoje, muita gente ia levar lambada, irmãos. Porque hoje em dia ninguém quer pregar, ninguém quer falar. Se eu falasse um exemplo, senhor irmão Max, quarta-feira tu traz uma palavra de doutrina, o irmão Max ia quebrar, perdão, irmãos. Se eu chamasse o irmão Max, irmão, quarta-feira que vem traz uma palavra de sã doutrina, o irmão Max ia quebrar a cabeça em 10 vezes, meu Deus, uma palavra de sã doutrina. Como que é essa palavra? Nada mais menos que pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem esse negócio de sã doutrina, eu queria ser mais santo do que ninguém, não, irmãos. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Passou disso é proceder ser maligno. A palavra de Deus é simples, objetiva, Nós podemos ver que Jesus ensinou nós na oração do Pai Nosso. Não é para nós orar o Pai Nosso, é para nós praticar o Pai Nosso. Não tem gente orando o Pai Nosso e não praticando o Pai Nosso, Então nós podemos ver que Paulo, irmãos, ele não parava. Paulo, onde ele ia, ele era sofrido, a vida dele nós sabemos, mas ele nem por isso deixava de fazer as coisas de Deus. Hoje, em muitas congregações, se não recebem o Pai do Senhor, não querem mais aprender. Se não der para cantar, para dizer ao pastor, por que eu não cantei? Não, irmãos, naquele dia a gente não vai ser reconhecido. Senhor, preguei no teu nome, eu louvei no teu nome. Nada disso vai resolver. Mateus fala isso para mim, para você. O Senhor vai falar, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, no mundo eu te colocarei. Então entra no gozo do meu Pai. Não importa, irmãos, às vezes nós oramos pela pessoa. Aqui nós vamos decorrer os versículos, os versículos bíblicos, e nós vamos ver que tinha homens ali de carne, um homem eloquente, um homem que tinha posição, um homem que era, devagarzinho que vai indo para entender melhor. Então nós podemos ver, irmãos, aqui eu marquei alguns pontos para nós compartilhar, para não perder tempo, irmãos. Esse Gaio é um juiz, um cara que era eloquente, um cara que ele podia, Mas antes que Paulo abrisse a boca para se defender, ele falou assim: isso é coisa pouca, resolve entre vocês. Vamos trazer o que nós estamos vivendo hoje. Vamos trazer o pastor Fabiano e eu, para vamos entender melhor. O pastor Fabiano sendo Paulo e eu sendo judeu. Só para vocês entenderem, porque aqui podemos explicar rapidamente, as horas passam rapidamente. Irmãos, os judeus eles queriam viver da maneira deles, eles aprenderam errado. Então não tem quando a gente aprender errado, querer trazer para as coisas certas. Nós podemos ver, irmãos, que nós estávamos algum tempo atrás aprendendo errado também. Como assim aprendendo errado, irmão Júlio? Nós aprendemos que João 3,16, a palavra de Deus diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o único filho para quem crê não pereça, mas vida eterna. Então nós aprendemos que Deus mandou seu filho por amor. E a gente aprendeu que não foi por amor, foi por obediência. Então nós podemos ver que os judeus, irmãos, eles achavam que estava certo e não estavam certo. A palavra de Deus vai dizer em Oséias, esqueci o capítulo ali, meu povo padece por falta de conhecimento. Irmãos, tem tanta gente querendo saber mais do que o outro. Não é preciso, irmãos, nós queremos saber mais do que o humano. Eu sei mais do que o Fabiano sabe mais do que eu. Não, irmão, o Espírito Santo que identifica na vida do pastor Fabiano, o Espírito Santo que identifica na vida de cada um de nós.
O mesmo Espírito Santo que operava na vida de Paulo é o mesmo Espírito Santo que opera na minha e na tua vida. O pastor Fabiano acabou de comentar conosco que teve um sonho, e no outro dia seguinte o pastor já ligou para ele. Nada mais é, nada menos é que Deus trabalhando na vida do homem e da mulher de Deus. Então nós podemos ver, irmãos, que os judeus ficaram meio que tribulados, porque Paulo falava a verdade. Então nós podemos ver, meus irmãos, que os fariseus ali, eles achavam que estavam certo. E é difícil, irmãos, quando a gente está errado e acha que está certo. Não tem aquela discussão quando a gente chega cansado do serviço, a gente quer ter razão, às vezes a esposa quer comentar com a gente que no machismo, não é assim, é desse jeito, ou coisa e tal. Não funciona, meus irmãos. Tem um ditado que diz que 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então, se você está nervoso, se a tua mulher quer expor alguma coisa, respira, ouve a tua mulher, porque assim, irmãos, nós estamos aprendendo juntos. Então nós podemos ver que esse juiz, ele não deu aquela questão aos fariseus. Vamos trazer o pastor Fabiano hoje em dia, né, um exemplo aqui. Vamos levar o pastor Fabiano, alguns que ele falou que foi convidado lá para pregar, lá para fazer, né, não sei o que lá, na libertação, lá naquela igreja que eu conheço também. Irmãos, muita gente lá vai contar o dedo dizendo que não é assim, que tal, porque nós podemos dizer que eles estão errados? Eles não estão, irmãos, porque estão aprendendo errado. E quando a gente começa a aprender errado, uma casa errada no final vai dar errado. Então nós podemos ver que, como o pastor Fabiano falou, que muita gente vai vir com sede de aprender a palavra de Deus. Vai, irmãos, mas não é porque nós estamos aprendendo que nós queremos se achar melhor do que eles. Nós temos que ensinar da maneira certa. Paulo, ele tinha toda a direção do Espírito Santo, e nós podemos ver que Paulo sempre orientava da melhor maneira, explicava da melhor maneira, porque Paulo, ele tinha o Espírito Santo na vida dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora nós podemos ver no versículo 4, que fala que todo sábado disputava na sinagoga e convencia os judeus e os gregos. Aqui nós podemos ver que todo sábado ele disputava na sinagoga. Vamos dizer assim, disputava, digamos que seja a palavra de Deus. Glória a Deus. Aqui nós podemos ver que Paulo, ele, vamos trazer nos dias de hoje, ele disputava, vamos trazer a palavra de Deus, né? Que nem a gente acabou de falar. Estudar a palavra de Deus, irmãos, nós temos que ter certeza daquilo que a gente está ensinando. Muito tempo atrás, eu era novo na fé, eu tive um sonho, eu estava andando na praia, tinha uma menininha que falou para mim assim: tio, me explica algumas coisas da Bíblia que eu não entendo. E eu falei para ela: não, senta aqui nessa pedra e nós vamos explicar para ti. Eu sonhei, contei para minha esposa e trabalhava no Vila Nova. Cheguei lá na verdadeira, a moça que trabalha comigo disse assim: meu gordinho, tenho que falar contigo. Eu falei: fala. A minha filha deu trabalho no colégio e a professora dela pediu que ela relatasse algo da Bíblia. Sabe que nós não sabíamos, nós não lemos a Bíblia? E ela vai me invitar para falar algo da Bíblia para ela. Olha como que Deus nos alimenta, Deus nos avisa antes. Então, irmãos, se nós compartilhamos a Bíblia, nós temos que ter certeza do que nós falamos, do que nós praticamos. Porque a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Nós temos que ter sempre cuidado, porque a palavra de Deus diz que aqueles, muitos são dados e muitos serão cobrados. Então nós temos que prestar atenção, nós temos que... Paulo, ele foi um exemplo para nós, nesses textos, nesses versículos que nós estamos vendo. Porque ele disputava, ele ensinava os judeus que não era daquela maneira, mas ele tinha certeza do que ele estava falando. Hoje, irmãos, se nós não vigiar, nós engolimos qualquer coisa. Nós vemos pregador de crente, pregador de renúncia, pregador de aqueles cursos de teologia e tal. Irmão, não estou falando que é errado, que é pecado, não. Fazer curso é bom, mas que ensine a coisa certa. Porque hoje em dia nós podemos aprender uma coisa assim e ensinar assado. Querer ser mais eloquente, querer ser mais sabidão, sagaz, ser mais. Não vou mais buscar a presença de Deus, não vou deixar que eu faço. Nós podemos ter um certo cuidado. Então nós podemos ver que Paulo, ele disputava as escrituras sagradas. Vamos trazer nos dias de hoje. A gente já comenta sobre aquele, agora eu esqueci o nome,
Aquele grupo que vai todos os domingos na porta da gente, testemunho de Jeová, né? Isso aí. Eu sou um que falo, esses caras são tudo errado. Mas vamos e viemos. Os caras todos os domingos estão lá no fretinho falando que Jesus ama. Eles já parou para conversar meia hora com eles, para ver a sabedoria que eles têm da Bíblia. Se eles estão falando certo ou errado, é eles e Deus. Mas o que eles falam, eles falam com certeza, irmãos. O que eles falam é sim, sim, não, não. Então nós podemos ver que às vezes nós queremos criticar tanto o irmão da direita e da esquerda, e está errado. E qual é a nossa atitude? Qual é o nosso papel de um homem e de mulher de Deus? Né? Paulo ele deixou um legado, Paulo deixou um ensinamento, Paulo deixou um caminho para mim e para você. Paulo fala, seja meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Mas hoje não é diferente. Hoje seja meus murmuradores como eu sou de Cristo. Tudo a gente murmura. Choveu demais, a gente murmura. Dá sol, a gente murmura. E coisa, tudo murmura. Não agradece a Deus pelo dia da guarda da vida, não agradece a Deus pela família, não agradece a Deus tão pouca coisa. Pede para Deus. Paulo deixou um exemplo para nós nos dias que estamos vivendo hoje. Então dispute, irmãos, as Escrituras Sagradas. Mas antes de disputar as Escrituras Sagradas, medite na mente do Senhor. Faça o que Deus deixou para mim e para você. No Salmo de número 1, verso 1, a palavra de Deus diz: bem-aventurado o varão que não segundo os conselhos dos ímpios, não se deita nas rodas dos pecadores, não se senta nas rodas dos pecadores, mas na lei do Senhor medita de noite e de dia. Então, se meditar na lei da noite e do dia, irmãos, não é somente orar 24 horas. Não, nós temos que meditar, nós temos que louvar o Senhor, nós temos muitas coisas para agradecer a Deus. Paulo deixou um exemplo para cada um de nós. Então, Paulo, ele estava pregando, digamos assim. Irmão Júlio, um exemplo, estou aqui falando para vocês, estou falando que um exemplo de Paulo para mim e para você. Agora, se vocês não estão concordando com o que eu estou falando, Paulo sacudiu a poeira, a roupa do corpo e deixou eles. Falou assim: vocês não são obrigados a crer no que eu estou falando. Vocês não querem dar ouvido à minha palavra do que eu estou falando para vocês? Paulo sacudiu a poeira e foi falar com os gentios. Irmãos, não tem entidade do mundo fala: água mole e pedra dura, bate e cura. Mentira. Pode ser a pedra mais mole, a água não vai curar a pedra, irmãos. Então não adianta nós ficar acreditando em história de carochinha, achando que o nosso Jesus não vai voltar, porque o nosso Jesus vai voltar, ele fez uma promessa. Tem muitas coisas que Deus prometeu, ele não é filho do homem para que imita, ele é filho do homem para que se arrependa. Os sinais de Deus está mais próximo do que nós podemos imaginar. Tudo está se cumprindo, só basta nós abrir o nosso olhar espiritual. Então nós podemos ver que a jornada de Paulo, irmãos, não foi em vão. Nós podemos ver que Paulo deixou um exemplo para nós que estamos vivendo nos dias de hoje. E nós, nos dias de hoje, estamos achando que isso é difícil, irmãos. E os nossos irmãos lá no ano passado, que eram jogados nas covas do leão, não negavam a Deus. Os nossos irmãos que perdiam a família e não negavam a Deus. E nós, hoje em dia, nós achamos que isso é difícil, a servir a Deus. Hoje eu estou passando por uma luta, por uma prova, por uma dificuldade. Eu sempre falo, irmãos, o crente, o homem e a mulher de Deus, sempre vai ter luta e vai ter prova. Porque se nós não tiver luta, não tiver prova, irmãos, aí nós temos que se preocupar. Mas Deus, Ele é poderoso e vai nos abençoar e vai nos ajudar. Então nós podemos ver que Paulo, onde ele ia, ele era usado por Deus. E que eu acabei de falar, imagine se tivesse um homem usado como Paulo nos dias que nós estamos vendo hoje. A agenda não seria fácil de agendar. Um culto para mim que está falando de Deus. Ou se pudesse vir, já fazia um valor altíssimo, porque Paulo tinha. Se tivesse um homem como Paulo para vir na congregação, acho que muitas igrejas pagavam porque o homem era usado por Deus. Talvez Deus não usava também, né, pastor? Porque Deus, Ele não é movido aqui. Mas nós podemos ver que os dias que nós estamos vendo está difícil, vai continuar difícil, mas eu e você que servimos a Deus, que temos Deus como um refúgio da nossa vida, nós vamos ver que Paulo passou por muitas dificuldades, mas nada ele murmurou. Então nós podemos ver que o propósito de Paulo e Silas era a oração. E dos dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos, nós não podemos deixar esse propósito. Nós não podemos abrir mão desse propósito. É a oração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Até onde eu li, o irmão lembra? Eu esqueci. Até o 19? É o 19. Então, vamos ler mais um pouquinho, irmãos, para nós entender devagarzinho. Amém? Nós podemos ver que esse camarada, ele era eloquente, ele tinha um certo domínio das escrituras, da palavra de Deus, ele sabia, ele tinha um conhecimento. Mas aí, trazendo para isso que nós estamos vendo hoje, é o perigo do homem da mulher de Deus se achar o bonzão demais, se achar que pode tudo, se achar que é do jeito dele. Tanto que nós vamos ver que em alguns versículos depois, um casal chamado Aquila e Priscila, que era, né, eles chamaram esse moço para ir até a casa deles. Então nós podemos ver que, por mais que ele tinha sabedoria, era um homem eloquente, sabia, falava perfeitamente da palavra de Deus, mas aquele casal chamou ele para ir até a casa dele e começou a explicar. Aqui alguns versículos que nós vamos ler, se eu não estou equivocado, acho que é o versículo 26, vai dizer que ele começou a falar usadamente na sinagoga. Então, quando viram Priscila e Priscila e Aquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então nós podemos ver que esse Apolo, ele falava corretamente. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês: falar bonito, falar com eloquência, não é sinal de prosperidade do Espírito Santo. Porque hoje em dia, irmãos, está tão fácil de buscar uma pregação fervorosa no YouTube, no canal de redes sociais, e muitos pregadores estão querendo copiar, querendo trazer aquilo para dentro da igreja, né, irmãos? Eu não vou dizer que eu não busco alguma coisa, não é porque eu busco, é porque eu tenho dificuldade para ler. Aí quando eu ouço os caras, eu abaixo de Moreira, ele vai falando bem devagarzinho os capítulos e versículos, e eu vou lendo junto com ele. E isso me abre o entendimento para ler a Escritura. É claro que as redes sociais, se for para buscar as bênçãos de Deus, não é errado. É bênção de Deus. Deus deixou para ensinar nós. Mas se nós estamos invertendo, nós podemos ver que ali esse moço Apolo, ele falava bem, mas esse casal, ele chamou e mostrou que o caminho para chegar até Deus é diferente. Não é com nossa sabedoria, não é com nossas forças, não é com o jeito que a gente quer, da maneira que a gente pensa. É totalmente diferente, irmãos. É isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Nós podemos ver que lá em Atos, capítulo 15, versículo 1, a gente começou a falar que Paulo e Bernabé disputavam, eles não queriam concordar com os judeus ali, porque os judeus estavam naquela lei de Moisés. A lei de Moisés tinha que se suscitar, a lei de Moisés tinha que fazer isso, a lei de Moisés aquilo, e hoje nós somos presos, irmãos, nessa palavrinha chamada lei, e às vezes nós esquecemos de buscar a presença de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que ser sujeito à lei dos homens, mas a palavra de Deus também diz: buscar o reino dos céus e demais coisas serão acrescentadas. Então nós podemos ver, irmãos, que nós aprendemos muito com esse moço chamado Paulo, e assim os demais que vêm acompanhando ele. Porque, irmãos, aqui esse moço, por nome de Apolo, ele tinha que conhecer, era um homem influente, um homem conhecido. Mas como é bom quando o casal abraça a gente, né? Quando o casal vem e nos ajuda, irmãos, não é errado a gente vir buscar ajuda, não é errado a gente vir conversar e mostrar, e uma pessoa abre nossos olhos que nós possamos entender como não é do jeito que a gente pensa, né? A gente veio congregar aqui, não foi porque o Júlio é amigo do pastor, sim, somos amigos. A palavra de Deus diz no Salmo 133, joga um bom suave, que não vive em união. Mas antes dessa união, antes dessa amizade, a gente conversou com a minha esposa, buscamos a Deus em oração, e Deus mostrou o caminho. Como Deus, aqui vai falar que Paulo, numa visão, né, logo vamos chegar nesse tempo, que a senhora passa rapidamente, Deus ele usa nós através de sonhos, através de palavras. Eu estava na outra congregação e a gente orando com a minha esposa, para que Deus mostrasse o caminho. A gente não sabia se a gente ia congregar aqui, se a gente ia congregar lá. Nós não tínhamos esse entendimento. E minha esposa em oração, aí um certo dia eu botei o pastor no sonho, estava ali na pracinha, estava perdido, tinha um monte de andarilho, depois tal. Cheguei e falei para os caras se eu podia dormir com eles, porque estava perdido. Os caras, não, pode dormir aí e tal, mas de madrugada os caras trazem droga. Isso foi um sonho, né? Os irmãos entenderam.
Aí eu estava dormindo ali de madrugada, com barulho. Aí eu perguntei pro cara, os caras que estão fazendo droga? Eles falaram, não, cara, é a polícia, cara, meu, eles vão vir, né, eles vêm visitar nós, sabe, e aí chega chutando e coisa e tal. Aí o policial veio chutando um por um, eu estava assim no meio. Quando o policial ergueu o pé para me chutar, ele falou assim, não, isso aqui é diferente. Não chuta porque é diferente. Ele revistou, botou a mão no meu bolso, achou que ia um cartãozinho de membro. Daí o policial falou assim, não, já sei, onde levar ele? Ele me levou, me pegou bem devagarzinho, papelão, botou na viatura e me levou na frente da casa do consertamento. Bateu o pau, conhece esse moço, estava lá e tal. O senhor falou assim, não, é o obreiro meu, pode deixar aqui, então eu cuido dele. Então eu conversei com a minha esposa, vamos embora, de volta, e Deus confirmou. Então, irmãos, assim era a vida de Paulo. Paulo, Deus usava, a gente tinha oração, ele tinha vida no altar. Hoje nós não temos vida no altar e não temos oração e murmuramos porque Deus não nos usa. Deus tem prazer, irmãos, de usar cada um, porque Ele nos escolheu. Ele pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Então, para mim e para você ser usado por Deus, nós temos que buscar um pouquinho mais de intimidade com Deus. Se nós estamos numa empresa trabalhando, se chega a 5 minutos para bater o cartão, teu patrão já chama a tua atenção. Se nós chegar na igreja depois do horário, sabe que Deus estranho, né, irmãos? Em Eclesiastes, a palavra de Deus diz que é um tempo determinado para tudo. Então nós podemos ver, irmãos, que teve que fazer com frequência um caminho. Se nós for ver a vida de Paulo no início, e Paulo, quando ele pegava a carta para perseguir os cristãos, ele perseguia o cristão da melhor maneira. Ele torturava da melhor maneira. Por quê? Porque ele recebeu aquela carta de responsabilidade. Era um sinal de autoridade. Então ele seguia os cristãos, mas ele torturava da melhor maneira. Sabe o que me chama a atenção? Quando ele serviu a Deus também, conheceu o verdadeiro evangelho, ele também não deixou de fazer a melhor maneira. Aleluia. Ele fazia tudo como o Senhor pedia para ele. A vontade dele às vezes era para tal lugar, mas o Espírito Santo falava e ele obedecia. Sabe que hoje você obedecemos? Glória a Deus. E pela graça o creio. O que é isso? Pela graça o creio. Irmãos, nós podemos ver que graça é uma coisa, crer é outra coisa. Mas como assim, irmão Júlio? Nós podemos ver que lá em Lucas, capítulo 18, versículo 50, é aquela passagem que é falado da filha, começa lá em Lucas, capítulo 8, versículo 40, quando começa a falar da filha de Jairo. Nós vamos ver que, né, o Jairo, a pessoa da sinagoga, eu não bem conhecido da igreja, não vou tomar muito tempo aqui. Só que quando Jesus vai com Jairo até a casa de Jairo, depois daquela mulher de sangue, que acontece tudo aquilo imprevisto, né? Até Jesus chegar na casa de Jairo. Só que quando os moços que trabalhavam com Jairo, os funcionários dele, chegaram e falaram, não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu. Aí em Lucas, capítulo 50, Lucas capítulo 8, versículo 50, Jesus diz assim, Jesus, porém, ouvindo, o repreendeu, dizendo, não temas, crê somente e será salvo. Então nós podemos ver que a graça e crer é diferente, irmãos. Porque se nós cremos e não recebemos algo de Deus, nós não podemos parar de crer. Nós não podemos parar de meditar nas coisas que Deus prometeu para mim e para você. Ali já quando você desse ouvidos ao sinceramente pensando, meu filho já morreu, e Jesus poderia ir mais tempo, mas não, ele parou, passou por essa mulher, e olha o tempo que ele perdeu, agora minha filha está morta. Não, mas Jesus, ele falou para Jairo, crê somente e será salvo. Hoje em dia, irmãos, nós precisamos crer mais nas coisas de Deus, levar as coisas de Deus mais sério, fazer aquilo que Deus pede para mim e para você. Paulo, irmãos, ele passou por muitos momentos difíceis, mas nenhum momento ele parou de crer nas coisas que Deus prometeu para ele, para aquilo que Deus falou para ele. Porque assim como Deus usou Paulo, Ele quer usar cada um de nós. Porque o nosso Deus, Ele conta com nós. O nosso Deus, Ele precisa de mim e de você. Por que Ele precisa de mim e de você? Porque a palavra de Deus, nós podemos ver que quantos que deixaram de fazer aquilo que agrada os olhos de Deus, já não faz mais. Já outra hora estava na presença de Deus, hoje não estão mais.
Quantos que queriam estar aqui já não podem, estão no hospital, estão trancados, estão presos, estão com depressão, porque deixaram de ver, irmãos. Nós não podemos deixar de ver, porque o nosso Deus ele é poderoso na minha e na tua vida. Glória a Deus. Irmãos, falta 5 para as 9. Convido a igreja a tocar de pé. Vamos fazer uma oração. Na próxima quarta-feira a gente continua, se Deus permitir. Creio que vai permitir, porque Ele conta comigo e com você. Irmão, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, Pai celestial, Senhor. Aqui nós estamos na tua casa, Pai, aprendendo, Pai, da tua escritura, Senhor. Ó Senhor, vem, Senhor, nos ajudar, Senhor, vem, Senhor, nos capacitar cada dia mais, Senhor. Ó Pai, se nós passar por prova, por luta, por dificuldade, Senhor, mas se nós passamos crendo, Pai, que tu é um Deus poderoso, que nós possamos crendo, Pai, que tu é um Deus que pode, Senhor, cuidar de cada um de nós, Senhor. Por um dia, Senhor, tu deu o único filho, Senhor, para que eu já pudesse estar na tua presença, Senhor. Eu te peço, Senhor, o ano 2025 está chegando, Senhor. Mas eu creio, Pai, que um Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, um Deus que tem que cuidar até que vai continuar me cuidando, Senhor, de mim, da minha família, de cada um de nós, Senhor. Cuida, Pai, de cada filho seu, Senhor. Mas eu também te peço, meu Deus, que o 2025 nós possamos ser mais usados, Senhor, nas tuas escrituras, Senhor. 2025 tu venha usar cada um de nós, Pai, com sabedoria, com entendimento, Pai, com o Espírito Santo, Senhor, curando, libertando, salvando, Senhor. Porque a tua palavra diz que o povo padece por falta de conhecimento. Então eu te peço, Deus, que venha abrir o nosso coração, o nosso olhar espiritual, Senhor, que nós venhamos ler e compreender a tua palavra, Senhor. É que eu te peço, Senhor, para hoje e para o teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Pega seus irmãos para cima. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja dizem amém. Juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.